Segunda Crônicas, capítulo 32. Aleluia. Amém? Que fala, Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Aleluia. Todos acharam? Aleluia. Então, sem mais delongas, nós vamos ler a palavra do Senhor que diz, no versículo 1, diz: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e tentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Versículo 4 diz: assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viria os reis da Síria e acharia tantas águas? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 5 diz: e ele se fortificou, edificando todo o muro quebrado, até as torres, e levantou o outro muro para fora. Aleluia. E fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. A igreja pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando nós vemos meditando nessa passagem, uma passagem conhecidíssima, né? Porque Senaqueribe veio e tentou separar aquela cidade, né? Então, falando aqui, depois dessas coisas, que coisas foram essas? Depois dessas coisas e dessa fidelidade. Aleluia. Que coisas foram essas? Que fidelidade foi essa? Aleluia. A Bíblia relata que o rei Ezequias era um homem temente a Deus. Ele era filho de Acaz. Acaz, ele teve medo, onde muitas guerras vinham, os reis da Síria vinham contra ali Judá e Jerusalém, na época de Acaz. E Acaz, o pai de Ezequias, em vez de buscar Deus, ele ia buscar socorro com o rei da Síria, onde ele não dava livramento nenhum. Aleluia. E o que aconteceu com esse Acaz? Acaz, ele pegava as coisas da casa do Senhor, os tesouros da casa do Senhor, e entregava a quem? O rei da Síria, Senaqueribe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi um rei que também fez o que era mal aos olhos de Deus. O Acaz, pai de Ezequias, né? Então, e além de queimar, de destruir a casa do Senhor, fechar a casa do Senhor, né? Mas o rei Ezequias, quando o pai dele se foi, dormiu, morreu, ele assumiu o reinado. E a primeira coisa que Ezequias fez foi restaurar a casa de Deus, reconstituir a casa de Deus, restaurar as portas que foram quebradas, estava tudo destruído. E Deus, vocês depois meditem nesses capítulos anteriores, Deus foi tão tremendo com o rei Ezequias, que abençoou de tal forma a cidade de Judá e Jerusalém,
porque foram muitas riquezas. Muitas riquezas. E então, ouvindo Senaqueribe, diz: agora eu vou separar as cidades. E tentou separar para ele tomar as bênçãos do povo de Judá para ele. Mas Ezequias, falando aqui, relatando a palavra do Senhor, vendo, pois, Ezequias, no versículo 2, que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Aleluia. Ele não vinha cordialmente não, como vinha para o pai dele Acaz. Vinha contra ele para guerrear contra Jerusalém, contra Judá. Aleluia. Mas o que foi a primeira atitude de Ezequias? Foi juntar seus magistrados, seus príncipes, os varões ali do reino, e entraram em uma concepção: tapar as brechas. Tapar as brechas, levantar os muros. Aleluia. Como ele teve conselho com os príncipes e seus varões para que tapasse as fontes das águas. Aleluia. Porque a cidade era rodeada de água. Então ele tapando as águas, as brechas, as águas ficariam acumuladas e a cidade ficava rodeada de água. Então não teria como o inimigo chegar até a cidade para afrontá-los. Aleluia. E muitos deles não entenderam, que ainda fez uma pergunta, né? No versículo 4. Assim muito o povo se ajuntou. Então aquele povo, ele estava unânime juntamente com o rei. O rei ajudando. Ezequias, ele não estava sozinho, então se ajuntou e taparam as brechas ali. Aleluia. E alguns não entendiam porque ele disse bem assim, né? Ajuntou-se, tapou todas as fontes como o ribeiro que se estendia no meio da cidade. E disseram, aí fizeram a pergunta porque não entendia a causa. Disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Aleluia. Eles não teriam como entrar, como invadir a cidade. Aleluia. Porque a cidade estava cercada de água. Trazendo para os dias de hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que Deus fala? Para que nós venhamos tapar o quê? Levantar os nossos muros, tapar as brechas. Que muros são esses? Os muros espirituais. Tapar as brechas para que as águas não escorram. Porque nós temos bebido muita água, aleluia. E esta água tem que ficar retida aqui nesse tanque aqui, ó, simbolizando o nosso coração, aleluia. Engrandecido e louvado seja o nome do Senhor. E nesse versículo 5 vai dizer a palavra de Deus: e ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado e as torres, até as torres. Aleluia. Então todo o muro que estava quebrado foi fortificado, foram levantados. Então nós temos que estar levantando os nossos muros espirituais todos os dias, até o topo, para que nós possamos estar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E levantou o outro muro por fora e fortificou a Milo na cidade de Davi. A Milo simbolizava a fortaleza de Davi que estava ali na terra de Judá. Aleluia. E então quando diz: e fez armas e escudos em abundância. Eles fizeram muitas armas em abundância, mas para se defender ali do povo, do exército de Senaqueribe, que não foram pouco, mas as nossas armas, que nós temos que nos apegar, como fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, pode pôr no telão, Lúlia. 2 Coríntios, capítulo 10,
nós temos que todos os dias nos agarrar com essas armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, aleluia, que diz, 2 Coríntios, aleluia, essas são as nossas armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, aleluia, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, perdoe-me, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. No versículo 4 vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 5 também vai dizer, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. Então, aquele povo, o exército da Síria veio grande. Aleluia. Eram muitos. Mas, como o rei Ezequias, ele fortificou juntamente com o povo estavam unânimes com o rei Ezequias. Aleluia. Ezequias, ele era um homem muito temente ao Senhor. Um homem que fez muitas benfeitorias para o Senhor. Aleluia. Então eles se prepararam também com armas e escudos em abundância. Porque antigamente eles usavam, o exército dos reis, eles usavam muitas armas. Mas nos dias de hoje, as nossas armas são essas, as nossas armas espirituais, aleluia, a qual nós podemos lutar, a qual essas armas são poderosas e fortes, aleluia. Mas quando ele falou aqui também, aqui no versículo 6, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, isso é 2 Crônica, viu? No versículo 6, aleluia. Ao versículo 7, que Ezequias falou para o povo ali de Judá e Jerusalém, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, aleluia. Há um maior conosco, que é Deus, maior que está conosco do que aquele, como diz outra palavra, aquele que está no mundo, aleluia. Então nós não podemos temer, trazendo a existência, trazendo para os dias de hoje, para a nossa atualidade, nós não podemos temer com que se levantam contra você, contra mim, não podemos temer, porque o nosso Deus é o nosso ajudador, o nosso Deus está conosco. Aqueles que pelejam contra você e contra mim, não está pelejando contra mim, contra você, mas com Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você, esforçai-vos e tem bom ânimo, não tem mais o que vai vir, porque vai vir sim, contra a sua vida, contra a minha vida. Então o Senhor está dizendo, se preparem, mas estejam de pé, aleluia, tenha bom ânimo, aleluia. O Senhor está falando conosco, Ele fala conosco como Jesus, Ele falou ali em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que tenha bom ânimo. Eu venci. Jesus venceu tudo por nós, aleluia. Então o Senhor, Ele está falando que nós também vamos vencer. Como aqui o rei Ezequias falou ali para os irmãos ali de Judá e de Jerusalém. Não teme não. Eu imagino o rei Ezequias só olhando assim, olhando quando veio aquele rei incircunciso tentando saquear as cidades,
né, as cidades, porque ficou riquíssima a cidade. Tinha, vocês meditar nesse livro de 2 Crônica, Deus abençoou de tal forma que não tinha mais lugar onde amontoar os tesouros da casa do Senhor. Abençoou, as pessoas levavam com o coração com abundância. Então, quando ouviu, né, o rei tentou separar as cidades para ele, mas só que não conseguiu e nem vai conseguir. Também aqueles que vierem contra ti e contra mim não vão conseguir. Aleluia. Então, aleluia, porque o Senhor também ele fala aqui, aleluia, né? Ele disse: não temais, nem vos espanteis por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia. Há um maior. Efésios, no capítulo de Efésios 6, nós temos as armas, o capacete. Essas são as nossas armas para lutar contra a multidão de inimigos invisíveis no mundo espiritual. Aleluia. Nós temos as armas, porque o Senhor nos deu o capacete, a espada, que é a palavra, e é com esta palavra que nós vencemos, nós pelejamos. É a arma, a espada, é a nossa arma espiritual, é a palavra. Aleluia. Porque é pelo poder da palavra que as muralhas caem por terra. É pelo poder da palavra que todo engano cai por terra. É pelo poder da palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que tudo que vem contra você e contra mim vai cair por terra, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel. O Senhor diz também nesta palavra, na palavra dele, né, que aqueles que confiam nesta palavra jamais vai se confundir, porque o Senhor vai mostrar, aleluia, Jesus. Deus, ele é fiel e poderoso. Então ele tem falado, né? Aleluia. E ele, no versículo 7, como é também, aliás, em Josué capítulo 1, verso 9, quando Deus deu a ordem para Josué atravessar o Jordão com aquele povo, aleluia, quando Josué ficou ali no lugar de Moisés, sendo o sucessor de Moisés, era uma multidão ainda, mas ele disse: Josué, tem de bom ânimo, não tem mais, porque eu sou contigo. E quando Deus diz eu sou contigo, nós não podemos amarelar, nós não podemos recuar, aleluia, porque se nós recuar, Deus não vai ter prazer em nós, aleluia. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, não espere coisas boas, não, aleluia, porque o mundo está indo de mal a pior. O Senhor está dizendo: tenha de bom ânimo, fica firme, não tenha medo. Não tem mais, porque eu sou convosco, eu sou contigo, aleluia. Fiquem de pé, fiquem firmes. Mas assim como o rei Ezequias, ele não temeu aquela multidão que veio para destruir as cidades, que veio tentar roubar para si, ele não teve medo, não, aleluia. Porque ele sabia em quem ele confiava. A confiança de Ezequias estava em Deus, aleluia. Então a nossa confiança tem que estar firme, firmada, arraigada em Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui o versículo 8 que diz aqui: oh glória a Deus, oh glórias. Ele diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear, para guerrear nossas guerras. E o que aconteceu? O povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Oh, Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Então, lá vem Senaqueribe com as armas carnais, com o braço de carne. Mas Ezequias estava lá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Crendo na confiança em Deus. Deus, ele é conosco. Não temais, não temas, né? Aleluia. Porque nosso Deus, ele disse aqui, vai guerrear nossas guerras. E nós temos que fazer.
nós temos que fazer é descansar no Senhor. Deus, Ele fala todos os dias conosco. Então nós temos que descansar no nosso Deus. Aleluia. Em Jeremias 51, versículo 36. Olha o que foi que Deus falou para Jeremias ali. Aleluia. 51, 36. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é soberano, poderoso e fiel. Pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Aleluia. Então, aqueles que se levantaram contra o povo de Jerusalém, que se levantava contra o povo de Judá, o Senhor, Ele era com o povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ali havia violência. Naquela época, violência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o Senhor falou ali para Jeremias, naquela época que Jeremias estava profetizando ali para Jerusalém e Judá, né? Havia uma violência, que diz assim no 35. A violência que se me fez a mim, e a minha carne venha sobre Babilônia. Diga à moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, que eram os cananeus ali. Aleluia. E aleluia, louvado seja o nome. E diga a Jerusalém, olha, ele mandou um recado para dizer ao povo de Jerusalém. Disse a Jeremias: diga a Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Aleluia. Né? Então, quando os inimigos se levantavam contra Jerusalém, Deus se levantava pelo povo de Jerusalém e de Judá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esta promessa de livramento não mudou, ela está em vigor. Aleluia. Assim também como tem se levantado contra nós, o Senhor também, Ele está pelejando por nós. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel. Aqueles que se prontificam, está ali fazendo a vontade do Senhor. O Senhor lhe dá livramento. Aleluia. Dá o livramento. Mas aqueles que fazem as coisas perversas, as coisas maus aos olhos de Deus, Deus deixa entrega aos inimigos. Assim como está escrito o que aconteceu com o pai de Ezequias, o rei Acaz. Aleluia. Então ele fazia o que era ruim. Então sempre esse rei Senaqueribe vinha assolar o Acaz e tomava tudo que era dele, tudo que era do povo de Deus ali, do reino. Mas só que ele quebrou a cara quando ele veio contra Judá e Jerusalém, porque se posicionou um servo de Deus, o rei Ezequias. Aleluia. E ele foi buscar socorro a quem? Socorro a Deus. Aleluia. E eu gostaria só de falar que o final esse triste final, aleluia, desse rei incircunciso, desse rei mau. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Olha só o que Deus fez. Aleluia. Quando também é por causa do tempo, senão eu vou me atrasar. Então, quando o rei Ezequias, né, que recebeu as cartas, ainda com afronta, além do rei ficar lá de longe, o rei Senaqueribe, né, só ali na espreita para tentar tomar a cidade, ele ainda mandou mensageiros com carta para o rei Ezequias. Mas Ezequias, ele
que ele fez? Ele foi primeiramente, entrou na casa de Deus e apresentou a Deus aquela carta de insulto, insultando o Deus vivo que fez os céus, que fez a terra. Aleluia. Então, para adiantar, no versículo 20 de 2 Crônica 32, 20, diz assim, versículo 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu, aleluia, por causa dessa afronta, né, da carta que ele escreveu, né, blasfemando contra Deus. No versículo 17, para ficar mais completo, né? Glórias a Deus. Que diz assim: escreveu também cartas para blasfemar do nosso Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: como os deuses das nações da terra não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamar em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para que atemorizassem e os perturbarem, para tomarem a cidade. Aleluia. Falaram, versículo 19, falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Esta foi a carta que Ezequias recebeu, né? Afrontando. E ele fez o quê? Foi quando ele se levantou, foi à casa de Deus. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Olha só o que aconteceu, aleluia, quando eles oraram ao Senhor. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos descenderam dele, o mataram ali a espada. Aleluia. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. Aleluia. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 37, versículo 36. Põe aí, minha filha. Olha só o que o anjo fez. Um anjo só. Deus liberou só um anjo. Só foi um anjo o que aconteceu. Isaías. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Isaías 37, versículo 36. A igreja pode ler de alto e bom som? Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eles eram corpos mortos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz. Quando o inimigo vem tentar contra os seus escolhidos, contra o seu povo escolhido, os seus ungidos, Deus liberou só um anjo. Só foi um anjo para matar 185.000 pessoas. Um anjo só. Imagina um exército de anjos. Aleluia. Então, o povo tiveram paz. Aleluia. Porque eles confiaram em Deus. Aleluia. Primeiramente,
O líder estava lá. O líder, o rei Ezequias disse: não temais, não tema. Aleluia. Então, é a mesma coisa que o Senhor está falando para conosco. Não tema. Para nós não ter medo. Para nós só confiar somente nele. Amém?